O tema da redação do Enem de 2016 fala sobre a intolerância religiosa no Brasil. Um tema que é bastante complexo e bastante polêmico também, mas que a gente vai falar e mostrar algumas notícias relacionadas a esse tema. Aqui no site do G1 diz o seguinte: tema da prova de redação foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, no início da tarde deste domingo, dia 6 de novembro de 2016. Então, ele fala o seguinte: o tema da redação do Enem é Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Podemos caracterizar a intolerância religiosa justamente pelo fato de algumas pessoas que pertencem a algumas religiões não aceitarem pacificamente que outras pessoas tenham outras crenças, outras religiões. E além disso, além de não aceitar, não é só o processo de não aceitar, porque na maior parte das vezes as pessoas não aceitam de fato. Ela fica lá calada dela, não fala nada, mas ela não aceita muito bem aquilo ali. Só que a intolerância religiosa que nós estamos falando aqui é quando a pessoa para de ser passiva e parte para a violência, e parte para a destruição, e parte para tentar destruir a outra pessoa somente pelo fato da crença que a outra pessoa tem. Por exemplo, se você acredita, se o seu santo é uma pedra e o santo da outra pessoa é um pedaço de ferro, aí você, baseado na sua crença que é uma pedra, você pega e vai tentar matar a outra pessoa porque a outra pessoa não acredita na sua pedra e sim na barra de ferro dela. Falei aqui de um modo bem popular, mas aqui a gente está falando de religiões, então eu não ia pegar exemplo de religiões, cristãos, muçulmanos, espíritas, e enfim. Para que a gente entenda um pouco isso, essa intolerância religiosa, a gente deve pensar o seguinte: olha, normalmente a intolerância religiosa acontece em países onde existe predominância de uma determinada religião. Por exemplo, nos países árabes, supõe-se que a maioria é de muçulmanos. E daí atribui-se aos muçulmanos a intolerância religiosa contra os cristãos. Então, como eu falei, normalmente temos uma maioria religiosa que é contra a minoria. Por isso, a gente vai começar, como estamos falando de caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, vamos começar então desvendando aqui quais são as religiões e que quantidade de pessoas tem nessas religiões no Brasil. Temos aqui um site da UFES. A UFES é o seguinte, vou mostrar aqui para vocês. A UFES é o Laboratório de Jornalismo Online do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, eles têm um gráfico aqui interessante, que eles mostram as principais religiões brasileiras, as 4 aqui, mas aqui embaixo está escrito aqui, ó, outras religiosidades, 2,7% sem religião, 8%, outras religiosidades, 2,7%, sem religião, 8%, os ateus. E dados são do censo do IBGE de 2010, segundo o que eles estão falando aqui. Vamos dar uma olhada nesses números? A grande maioria dos religiosos no Brasil pertence, então, à Católica Apostólica Romana, como está mostrando aqui, 64,6%. Em segundo lugar, vem os evangélicos, com 22,2%. Aí temos os espíritas, com 2%, e a Umbanda e Candomblé, com 0,3%. Então, todas as outras, 2,7%. Eu acharia interessante colocar aqui também, olha, sem religião. Sem religião, provavelmente são os ateus. 8%, mais do que espírita, mais do que Umbanda e Candomblé. Deveria vir aqui nesse mapa, nessa figura, imagino eu. Bom, então os cristãos são aqui no Brasil 87%, né, dos religiosos. 87% do povo brasileiro é cristão. Sabendo também que os espíritas também são, de certa forma, são cristãos, né? Então nós temos aí quase 90% do povo brasileiro cristão. E aí, como é que acontece a intolerância religiosa se os cristãos têm como base o amor ao próximo? A principal base do cristão é o amor ao próximo. A base do muçulmano é a coragem. Né? E toda religião tem a sua base. Dos cristãos é o amor ao próximo. Amor ao próximo significa o seguinte: que não interessa como é que o próximo é. Não interessa se ele é preto, se ele é branco, se ele é alto, se é baixo, gordo, magro,
não interessa se ele tem o olho azul, castanho, preto, se ele não tem olho, não interessa. Ele é o próximo. E assim como Jesus Cristo pregou, deve-se ter amor ao próximo. Essa é a base. O amor significa, por outro lado, que o próximo não precisa ser que nem você. Então você tem que ter o quê? Tolerância, que é justamente o tema do Enem, que é intolerância. Então a tolerância faz com que as pessoas consigam conviver harmonicamente dentro de um mesmo sistema, sem se agredir. Ela pode até não aceitar o pensamento do outro, ela pode dizer assim, não, mas eu não acredito nisso, eu não aceito isso para mim. Mas ela não vai deixar, por exemplo, de ser amigo dele, não vai deixar de levar ele em consideração por causa de outras coisas, por exemplo, a capacidade dele. Uma pessoa ser boa ou ruim independe da religião, uma pessoa que é ateu também pode ser muito boa. Normalmente os ateus eles têm esse senso crítico, justamente por isso eles deixam de acreditar nas religiões, deixam de seguir as religiões, porque eles criam um senso crítico muito forte, tão forte, que faz com que eles não acreditem mais na religião. Então, mesmo que você não concorde com esse pensamento, estamos falando de uma religião cristã que deveria ter amor ao próximo e, por consequência, também a tolerância, não só religiosa, como também em todas as outras áreas. Por exemplo, livrar de preconceito. Ironicamente, são os cristãos que vivem reclamando de intolerância no Brasil. O Brasil condena a decapitação de egípcios cristãos pelo Estado Islâmico. Isso aqui realmente foi uma coisa absurda que aconteceu lá, onde lá o Estado Islâmico, por não ter tolerância com outras religiões, por exemplo, os cristãos, eles fazem o que? Eles decapitam, eles matam as pessoas. Não é porque a pessoa cometeu crime, não é por nada disso. É só pelo fato dela ser cristã. E eu tenho acompanhado no meu Facebook, diversos compartilhamentos de amigos meus cristãos, principalmente evangélicos, que mostram fotos terríveis que eu não gosto de receber. Eu detesto ver aquelas fotos de gente sendo assassinada. Então compartilha aquele negócio no Facebook, mostrando que o Estado Islâmico está matando cristãos e que isso é um absurdo e absurdo, absurdo. O que faz com que o sentimento de raiva e de intolerância contra os muçulmanos em todo o mundo cresça por parte do brasileiro. Então ele condena a decapitação, mas ele também acaba condenando o próprio muçulmano em si. Nós sabemos que o Estado Islâmico se apropria das crenças do muçulmano, do Islã, interpreta isso como ele deseja e acaba assassinando pessoas. Eu não acredito que no Corão tenha lá dizendo que é para matar os cristãos no meio do mundo. Não acredito nisso. Assim como não tem dizendo na Bíblia que é para matar espírita, matar gente que é do candomblé, também não acredito nisso. E agora a gente vai dar um passeio no Brasil para saber por quem é praticada a intolerância religiosa no Brasil. Eu peguei aqui vários sites, eu coloquei só no Google só intolerância religiosa. Não selecionei previamente, nada disso. Eu só selecionei para não ficar repetido os casos de intolerância. Então a gente vai fazer aqui uma viagem no tempo, né, de hoje para trás, para ver alguns casos de intolerância religiosa e depois eu vou finalizar o vídeo para que vocês possam deixar os seus comentários. Vamos lá. Começando por uma coisa mais geral, aqui no dia 6 de novembro de 2016, portanto ontem, preconceito, agressividade e desconfiança, como é ser ateu no Brasil. Aqui o jornalista está entrevistando um ateu que fala o seguinte, olha, demônio e satanás eram os mais recorrentes. Não bastasse, ele sofreu ataques nas redes sociais e o mais curioso, recebeu críticas até de quem também se diz ateu. Esse camarada, ele foi candidato a vereador e aí ele se declarou como ateu e o pessoal sentou a madeira nele. Uma pesquisa de 2007 encomendada pelo CNT Censo revelou que apenas 13% dos eleitores brasileiros votariam em um candidato ateu para presidente da República. 13% somente. Não interessa aqui se o camarada, se o cara tivesse capacidade, se ele fosse, né, um camarada indicado para o cargo, não interessa. Só o fato dele não acreditar em Deus faria com que apenas 13% dos eleitores brasileiros votassem nele. Para efeito de comparação, 84% votariam em um negro, que já é bom. A gente fica pensando aqui, 16% não votaria em um negro, também significa isso, 16%
dessa pesquisa dos brasileiros não votariam em um negro. Eu acho que esse dado não se deve deixar para lá e fazer de conta que não existe, sabe? 16% de uma população que não votaria no negro é muito alto o índice de preconceito. 57% em uma mulher, né? Deixa eu ver aqui, votaria um candidato ateu para presidente. Para efeito de comparação, votaria um negro. Somente 57% votariam mulher. Mais uma vez, preconceito. Né? 43% não votariam em mulher e 32% em um homossexual. Quer dizer, 68% não votariam no camarada porque ele é homossexual, mesmo que ele tivesse qualificação para o cargo. Então, a gente tem sim esse preconceito no Brasil e junto com o preconceito também está aliado aí a intolerância religiosa. Vamos continuar. Denúncias de intolerância religiosa crescem 3.706% nos últimos 5 anos. A notícia é de ontem, 6 de novembro de 2016. 3.706% nos últimos 5 anos. Pensem comigo o seguinte, vamos fazer uma comparação política também. Nos últimos 5 anos nós tivemos aí o aumento de protesto nas ruas, pedindo o impeachment da Dilma. Foi falado que essa era a elite brasileira e essa elite era preconceituosa. E esse aumento aqui dos últimos 5 anos, será que tem alguma coisa a ver com isso? Ou será que o preconceito e a intolerância, que são duas coisas que caminham junto, elas estão em todas as camadas sociais, mesmo da mais baixa até a mais alta? É uma coisa que você pode comentar aí no vídeo. Aqui a outra notícia no Rio de Janeiro diz o seguinte, essa triste notícia aqui, médium é assassinado dentro de um dos principais centros espíritas do Rio. Veja bem, eu vou retornar aqui e vou mostrar para vocês o seguinte, Brasil condena decapitação, assassinato de cristãos. E agora um médium é assassinado dentro de os principais centros espíritas do Rio. Essa notícia chocou a comunidade espírita. O médico Gilberto Arruda, do Centro Espírita Lar Frei Luiz, na estrada da Boiúna, na Taquara, zona oeste do Rio, foi encontrado morto, amarrado e amordaçado. Quer dizer, não foi uma morte espontânea, porque o cara se amordaçar e se amarrar para depois morrer, nunca vi um caso desse assim. Então alguém fez isso com ele. Ele estava no seu quarto no centro. As informações são de policiais militares do 18º Batalhão da Polícia Militar de Jacarepaguá. Aqui ele diz o seguinte, o presidente do Frei Luiz, Wilson Vasconcelos, conversou com ele e disse o seguinte, ele não tinha problemas familiares, trabalhava para ajudar quem precisava, não tinha problema de relacionamento com ninguém. Ele disse ainda que não acredita na hipótese de que o crime tenha sido praticado por intolerância religiosa, que não acredita. Na quinta-feira, Gilberto participou de uma reunião com dependentes químicos, mas Wilson disse que não tem relação com o crime. A reunião foi tranquila, aqui não há um histórico de problemas, não tenho ideia por que isso ocorreu. Depois de outros sites que a gente vai ver, disse que o que motivou o crime foi intolerância religiosa. E aqui eu estou mostrando aqui para vocês as notícias relacionadas a isso, mas eu vou fechar, vamos pegar algumas notícias. Intolerância religiosa leva a menina a ser apedrejada na cabeça. Garota de 11 anos foi iniciada no candomblé, foi a vítima. Garota de 11 anos iniciada no candomblé foi a vítima. Parentes dizem ter sido xingados por grupo evangélico. Depois você pode ler a notícia. Mais de 70% dos casos de intolerância no Rio atingem religiões afro-brasileiras. E aqui está aquele negócio que eu falei para vocês. A intolerância anda junto de mão dada e abraçada, se dando beijinho e namorando com o preconceito. O preconceito, a intolerância é uma forma de se manifestar um determinado preconceito. E aqui a gente vê que existe um preconceito contra as religiões afro-brasileiras. Por quê? Porque mais de 70% dos casos de intolerância no Rio atingem religiões, são as vítimas. Por que as religiões da matriz africana são o principal alvo de intolerância no Brasil? Notícia aqui da BBC, 21 de janeiro de 2016. Quer dizer, antes do Enem, não tem nada a ver com o Enem. E aqui ele está falando uma matéria sobre isso. Aqui no Intolerância Religiosa, aqui no site do Brasil.gov.br, para líderes religiosos, crimes de intolerância estão associados à discriminação racial.
Muçulmanos estão entre as principais vítimas de intolerância religiosa no Rio de Janeiro. Olha, isso aqui foi coincidência, tá? Que eu coloquei lá intolerância religiosa e veio um monte de notícias no Rio de Janeiro. Eu não acredito que somente no Rio de Janeiro aconteça esse tipo de coisa. Após ataques a templos, crimes de intolerância religiosa são investigados, dessa vez aqui no Mato Grosso. Atacaram um templo espírita. Setor exclusivo para apoiar esse tipo de crime foi criado. Tá? Membros de centros espírita, candomblé e umbanda cobram punição. O setor exclusivo para... Aí fala do setor... A polícia não tem o número, o secretário, o diário, presidente. Aqui no Mato Grosso está ocorrendo uma invasão de terreno, invasão de templos religiosos, além de pessoas que destruíram imagens e invadiram o nosso território sagrado. Na semana passada tivemos 2 casos onde as casas foram destruídas. Não é mais dano e invasão, isso já é intolerância religiosa, disse Montezuma. Então aqui são os centros espíritas em Mato Grosso que estão sendo atacados. E aqui, por último, após fogo em terreiro, Distrito Federal anuncia delegacia contra intolerância religiosa. Notícia de novembro de 2015, há um ano atrás. O espaço de candomblé recebia 50 pessoas por semana, não houve feridos. E aqui também, novamente, contra os espíritas. E a gente volta aqui para finalizar o vídeo. Como eu falei no início, normalmente a intolerância religiosa é praticada dos que dominam aos menores. E, infelizmente, o Brasil também não fugiu dessa estatística. Como esse tema é complexo e dá abertura para muita coisa, eu queria saber o que você acha desse tema ter sido escolhido como tema de redação do Enem, porque ele fala aqui assim, olha, medidas, ele fala caminhos para combater a intolerância religiosa. Ele já coloca o aluno para falar das sugestões de que caminhos seriam possíveis para combater a intolerância religiosa no Brasil. Ou seja, ele não pergunta se existe ou não intolerância, ele já parte do princípio que existe e quais são os caminhos que o aluno acredita ter. Então ele é forçado a, digamos que seja um camarada aí, sei lá, um maluco que ele tem a religião dele lá e não gosta de nenhuma outra religião. Então um camarada desse vai escrever uma redação como essa, ele vai ter dificuldade. E isso geraria, na sua opinião, uma desvantagem, alguma coisa assim? O que você acha desse tema ter sido escolhido como tema da redação do Enem? E também o que você acha desses dados que colocam os cristãos aí sendo os mais, quem sabe, os mais intolerantes dentro do Brasil, segundo o noticiário que a gente está vendo. Caso você ache que isso não seja assim, de qualquer maneira, fique à vontade para deixar os seus comentários e compartilhar nossos vídeos para que a gente chegue e aumente cresça o canal rapidamente e consiga levar essa reflexão para todas as pessoas no Brasil através do nosso canal do YouTube e brevemente através do nosso blog também. Um grande abraço, cheio de amor e tolerância a todos vocês. Até o próximo vídeo.